Eu acho que é importante você comentar alguma coisa também sobre a sua experiência na formulação de produtos, que eu acho que isso que é o gargalo, é entender a fertilidade, entender a fisiologia e formular isso num produto que funciona, ou em vários produtos que funcionam, né? Isso aí aconteceu muito tempo atrás, né? 2001, 2002, 2003, a gente tinha uma demanda de produtos fisiológicos. Então, assim, vou dar um exemplo, metionina. Então, tinha um produto para metionina para cana-de-açúcar. E aí eu peguei Ricardo, era Ricardo Carreon, né? No caso, se ele estiver vendo isso, ele vai lembrar disso. É um cara que aprendi muito com ele, então é muito inteligente. E aí o Ricardo ficou assim, o que foi essa? Não, esse produto aqui vai se encaixar na uva, mas na uva a gente tinha 8 mil litros, 12 mil litros para uma usina de cana. Vai se encaixar na uva, a gente tá precisando chegar a Brix. Então, na parte final da uva, você tem a produção de etileno, mas não só esse processo de maturação do fruto. Então, o etileno é responsável. E a metionina estimula no final do ciclo a produção de etileno. Por quê? Porque você já está em fase de produção de maturação. Não adianta eu colocar metionina e, por exemplo, a CCase e colocar níquel, ela não vai fazer processo de maturação. Então, é um processo diferenciado. A metionina, inclusive, está em muitas composições de produtos para utilizar início de ciclo, porque ela faz parte da proteína, né? Metionina e cisteína fazem parte da proteína. Mas no caso do final de ciclo da uva, a gente via que faltava mais alguma coisa. E a gente começou a fazer esse trabalho de metionina, mais potássio, mais extrato de algas, e a gente fez um produtaço que, assim, era campeão de vendas e todo mundo usava para chegar a Brix. Mas interessante, Matheus, que nessa mesma época que a gente aprendeu a formular o produto, teve uma coisa interessante. A gente via que o produto funcionava e algumas áreas não funcionavam. Por quê? Porque a planta ela estava com sentido de vegetar. Então, a gente chegava na área, identificava que aquela planta estava vegetando, né? Um ramo estava lá no segundo da rua, nem aplica, porque isso aqui não vai ser eficiente. A mesma coisa que a gente tem hoje. A gente vê que a planta está com um sentido diferente, a gente tem que direcionar ela. Então, nesse sentido, eu comecei a trabalhar com formulações. A partir daí, a gente começou a formular algumas outras coisas. Que foi, por exemplo, o cálcio e boro. Então, o cálcio e boro era quase não utilizado. Tinha muito cálcio, o pessoal usava boro, tem área de 3 de boro em fruticultura. E o cálcio também de 70%, 60%. Isso é mais como está deficiente. E aí era como sinalizador. Então, a gente tinha que usar como sinalizador. E a partir do momento que a gente fez um trabalho com ácidos carboxílicos, mais cálcio e boro, mais outras coisas que eu não posso falar aqui, e aí a gente começou a fazer processo de maturação de ramos. Então, terminava o ciclo da uva, terminava o ciclo da manga, ou fazia processo de maturação, a gente começava a usar esse produto para ser sinalizador de processo de acúmulo de reserva de carboidrato. Então, a gente tinha essa questão. E outra coisa, a questão de aminoácidos. A gente, nessa fase de fruticultura, a gente analisava muito o sistema radicular, qual aminoácido que estava mais presente, e a gente começava a discutir aminoácido por aminoácido, além da metionina, arginina, serina, glicina, cisteína, triptofano. Inclusive, o triptofano ele foi muito utilizado anteriormente para a produção de alguns aminoácidos para o glifosato. Por quê? Porque o glifosato ele inibia a questão de auxina. Então, se o glifosato inibia a auxina, eu tinha que colocar um aminoácido que pudesse fazer com que essa auxina voltasse à produção normal. E aí a gente começou a utilizar o triptofano em algumas formulações. O que hoje já não é o que a gente quer. Porque o glifosato ele inibe a auxina, ok. Então vamos trabalhar metabolismo secundário, que ele está inibindo também, que isso é muito mais importante para a planta nesse momento. Então a inibição de auxina hoje a gente pensa assim, eu vou jogar zinco, porque aí o processo de liberação da produção normal da auxina vai voltar ao normal. Então hoje, quando eu penso em produtos, é justamente isso. A gente pensa nas situações, na fase, no que a gente quer, e principalmente em bioestimulações diferentes. Além da nutrição, bioestimulações diferentes. Então isso aí conta muito. E o ácido salicílico foi um dos processos que a gente começou a trabalhar, inclusive o Leandro fez um trabalho lá no final do ciclo, né, com ácido salicílico no final, a planta ficando verde até o final, então isso foi muito importante. Mas nesse processo a gente nota que você colocar só um bioestimulante ou só um nutriente, ele nunca vai fazer o papel que a gente quer. Então a gente precisa atuar em vários tópicos da planta, em várias situações, para a gente poder formular um produto que realmente seja eficiente. Interessante demais. Quer entrar agora, então, mais pro assunto da estruturação, Leandro? Eu acho que sim, né? Assim, pegando até, na verdade, esse gancho, né, de tudo que vem da fruticultura, tudo, entender essa parte hormonal é muito importante, né? E eu acho que hoje o conhecimento do Alisson, nesse sentido, ajudou demais a gente vir para a soja. Porque a soja nós temos, pelo menos até hoje, né, Alisson, não tem, assim, um produto que nem você tem para o algodão, né? Um cloreto mepiquate, um pix, tu chega lá, tu só ajeita as doses, mas tu sabe que ele vai segurar o crescimento da planta. Na soja, hoje, a gente tem várias coisas, né, que a gente tem que fazer, né? Como tu falou lá, desde uma semente de boa qualidade, teoricamente, a gente já tá
começando o processo de estruturar plantas. Então, né, que a gente fala aqui, né, Matheus, e daí, Alisson, você vai, eu vou falar uma coisa, você complementa com o teu conhecimento, e foi quando a gente começou lá atrás, né, no sentido de tentar antes que a gente sabia que tinha que segurar a planta, depois a gente fala o porquê, né, Matheus, que é a sequência, mas toda a complexidade que é a gente regular uma planta. Vamos pensar em regular e estruturar, né, para o pessoal entender. Até podemos diferenciar isso, depois eu um acho pouquinho. Que seria interessante começar com essa diferenciação também. Entende, assim, a gente fala o que é regular uma planta, mas o sentido, né? Mas o que na tua opinião, assim, ó, ou na tua visão, na tua experiência, pensando em soja especificamente, né? O que é esse processo todo? O que a gente pretende, né? Com essa parte, né, Matheus? Acho que é por aí a pergunta de que a gente quer estruturar essa planta. O que é a tua visão, assim, não, eu preciso fazer isso, né, de uma forma que existem vários fatores, 3, 4, 5 fatores que estão influenciando. É aquela coisa assim que a gente fala assim, é meio que uma arte isso aí, né? Não tem assim, ó, não, aqui tá a receitinha de bolo, você vai lá e acerta, né? Na tua visão, pensando especificamente em soja, né? Tipo assim, vamos para te clarear um pouquinho mais essa minha pergunta, assim, 3, 4 fatores que você julga, assim, muito, muito importantes para a gente conseguir realmente fazer com que uma planta de soja fique da estrutura que a gente quer. Um dos pontos básicos, eu acho que aqui está até no nome do curso, né? Raiz. Então, hoje, a raiz é um dos principais sinalizadores da planta. E a partir do momento que eu tenho um desenvolvimento do sistema radicular, que eu posso expressar esse desenvolvimento, isso acontece muito no algodão, né? A gente tem basicamente ali 40, 50, 60 dias para desenvolver esse sistema radicular. Mas todas as áreas do algodão estão lá desenvolvidas para isso. Então, até fica mais vantajoso para você. Vou ter que controlar menos a planta aqui para desenvolver esse sistema radicular. Já a soja, não. Ela é extremamente preguiçosa para montar a raiz. Então, a gente tem que dar condições ideais para que ela faça esse desenvolvimento do sistema radicular. Então, fósforo em profundidade, cálcio, saturação bem feita, fertilidade até 40 centímetros, você tem um sistema radicular bem desenvolvido? Tem. Mas você tem que estimular isso. Se eu tivesse fósforo só superficial, eu posso automaticamente criar uma condição que ela vai só querer vegetar, ela vai crescer. Então, o sistema radicular vai ficar superficial. Então, isso é um dos pontos básicos. Eu acho que o sistema radicular é primordial para você desenvolver esse processo. A partir do momento que eu tenho condições de desenvolver o sistema radicular, eu tenho que direcionar a minha nutrição para que isso realmente aconteça. Então, como é que eu vou direcionar a nutrição se eu não tenho essa nutrição equilibrada totalmente disponível em todos os momentos, até porque eu aumentei saturação, aumentei pH, então eu tenho condições de ter uma nutrição foliar bem adequada. Então não adianta colocar um produto, um estruturador, uma estruturação, fazer um manejo de estruturação sem nutrição adequada. E vou colocar só manganês, vou colocar só zinco, vou colocar só cobre? Não, ele tem que ter o boro lá esperando a planta, mas eu tenho que garantir também, por exemplo, a FBN. Então sem FBN, sem nitrogênio, eu não vou ter essa estruturação bem feita, porque eu preciso do nitrogênio para poder montar essa estruturação. E eu preciso dos outros nutrientes para poder fazer fotossíntese e determinadas moléculas direcionadas para o metabolismo secundário. Que aí começa o trabalho principal, né, Leandro? Que é a questão, além da estruturação, da questão do solo, da raiz, da questão da FBN. Eu acho que um dos pontos principais, aí, do terceiro ponto, eu colocaria como ponto básico, que é o metabolismo secundário. Eu tenho que estimular o metabolismo secundário. Mas por quê? O metabolismo secundário é gasto de energia? Não é gasto de energia, gente. Sem metabolismo secundário não tem nem produção, no caso da rota dos terpenos, da produção de citocinas, auxinas e giberelinas. Então, eu tenho que pensar desse jeito. O metabolismo secundário não é gasto de energia. O metabolismo secundário é direcionamento para ter alguns compostos que vão fazer a quimiotaxia junto a nutrientes, principalmente a questão da FBN, né? Os flavonoides. Então, já começa a produzir outros compostos que vão fazer a lignina, também além de flavonoides, fitoalexinas para proteção. Então, todo esse processo, ele é direcionado pelo metabolismo secundário. Para você não perder mais nenhum conteúdo, um conteúdo que foi top, basta você só se inscrever no canal Bora Pra Lida. Não perde mais nenhum minuto, clica aí e se inscreve.